Imagine-se em um deserto, o sol escaldante queima sua pele, e cada passo que você dá levanta uma nuvem de poeira fina que se mistura ao suor em seu rosto. Não há sombra, não há água, apenas o silêncio absoluto e a vastidão de um terreno desconhecido. Esse é o chamado ao jejum. Um chamado para entrar no desconhecido, para se afastar do conforto do que é familiar e aventurar-se em um território espiritual que muitos temem explorar. O jejum não é apenas uma abstinência de alimentos, é uma jornada em busca de algo maior, algo que transcende o físico e toca o divino. Desde tempos antigos, o jejum tem sido uma prática envolta em mistério. Para muitos, é visto como um ato de sacrifício, uma forma de mostrar devoção e fé. Mas o que há além desse véu? O que se esconde por trás dessa prática que atravessou milênios e civilizações? Por que homens e mulheres de fé, desde profetas até reis, se submeteram a períodos de jejum, muitas vezes sob grandes provações? É possível que o jejum seja mais do que uma simples demonstração de fé? Poderia ser uma chave, um portal para um poder que ainda não compreendemos completamente? O jejum é, na verdade, um convite. Um convite para conhecer a Deus de uma maneira mais profunda, mais íntima. É uma oportunidade para despojar-se de todas as distrações terrenas, para silenciar o ruído incessante do mundo ao nosso redor e, finalmente, ouvir a voz de Deus de uma maneira clara e inconfundível. Mas essa voz nem sempre é suave. Às vezes, ela é como o trovão, como um fogo que consome tudo o que não é santo. E é nesse momento, no meio do jejum, que o verdadeiro encontro acontece. Muitos temem o jejum porque temem o que podem encontrar. Temem o que Deus pode revelar sobre eles mesmos. No entanto, é precisamente essa revelação que traz o verdadeiro poder do jejum. É uma jornada através do deserto de nossa própria alma, onde somos confrontados com nossas fraquezas, nossas falhas e nossos medos. Mas é também onde encontramos força, coragem e, acima de tudo, graça. Pois é no deserto que Deus encontra seu povo. Foi no deserto que Moisés viu a sarça ardente. Foi no deserto que Jesus enfrentou a tentação. E é no deserto de nossa própria alma que Deus deseja nos encontrar hoje. O jejum, portanto, não é um fim em si mesmo. É um meio para um fim, o fim de nos tornarmos mais próximos de Deus, de nos alinharmos com sua vontade e de experimentar seu poder de uma maneira que nunca pensamos ser possível. E é aqui que começa a verdadeira jornada, uma jornada que convida a cada um de nós a abandonar o conhecido e abraçar o desconhecido. A questionar, a buscar, a encontrar. E, finalmente, a transformar. E assim, ao atravessar a porta do desconhecido, encontramos exemplos daqueles que antes de nós responderam ao chamado do jejum. A Bíblia está repleta de histórias que mostram como essa prática se tornou um caminho para a transformação e a manifestação do poder divino. Desde os tempos antigos, o jejum foi o fio condutor que ligou os grandes heróis da fé ao coração de Deus, um ato que não apenas refletia devoção, mas que trazia consigo a revelação, a força e o milagre. Moisés, o grande libertador de Israel, jejuou por 40 dias e 40 noites no Monte Sinai. Sem comida ou água, ele se separou do mundo e subiu ao encontro de Deus. Foi durante esse tempo de jejum que Moisés recebeu as tábuas da lei, os 10 mandamentos, que seriam o fundamento da aliança de Deus com seu povo. O jejum de Moisés não foi apenas uma demonstração de sua obediência, foi o meio pelo qual ele acessou a presença e a glória de Deus, uma glória tão intensa que seu rosto resplandeceu ao descer da montanha, a ponto de precisar cobri-lo para que os outros pudessem olhar para ele. O jejum, para Moisés, foi o catalisador de uma transformação profunda, tanto espiritual quanto física. Seguindo adiante, encontramos Davi, o rei segundo o coração de Deus, que também jejuou em momentos de profunda angústia e arrependimento. Após seu pecado com Batseba, Davi se prostrou em jejum, clamando pela vida de seu filho. Embora o desfecho dessa história seja triste, o jejum de Davi revelou sua vulnerabilidade diante de Deus, sua necessidade de perdão e de restauração. O jejum foi o caminho que ele escolheu para buscar a misericórdia de Deus, e ainda que a resposta não tenha sido como ele esperava, o ato em si abriu um canal de comunicação direta entre ele e o Senhor, onde Davi pôde expressar seu arrependimento mais profundo. Daniel, o profeta exilado na Babilônia, também compreendeu o poder do jejum.
Em busca de entendimento e revelação, Daniel se absteve de alimentos saborosos, carne e vinho, e buscou ao Senhor em oração e jejum por 21 dias. Ao final desse período, ele recebeu uma visão celestial que revelou os eventos futuros, não apenas para ele, mas para todo o povo de Israel. O jejum de Daniel foi uma preparação, uma purificação que o capacitou a receber uma mensagem divina de tremenda importância. Através do jejum, Daniel tocou as dimensões espirituais e acessou conhecimentos que estavam além da compreensão humana. E, finalmente, encontramos Jesus, que antes de iniciar seu ministério na terra, foi levado pelo Espírito ao deserto, onde jejuou por 40 dias e 40 noites. Foi nesse período de jejum que Jesus enfrentou as tentações mais severas de Satanás, mas também foi onde ele solidificou sua missão e propósito. O jejum de Jesus não foi apenas uma preparação física, foi uma fortificação espiritual que o armou para a batalha que estava por vir. Ao final desse período, Jesus saiu do deserto não apenas vitorioso, mas cheio do poder do Espírito Santo, pronto para cumprir o plano de redenção para a humanidade. Esses exemplos bíblicos mostram que o jejum é mais do que uma simples prática religiosa, é um caminho de transformação, um processo que molda o caráter, fortalece a fé e abre portas para o sobrenatural. O jejum é a ponte entre o humano e o divino, um canal pelo qual Deus se revela de maneiras profundas e poderosas. Quando jejuamos, nos alinhamos com a vontade de Deus, nos preparamos para suas revelações, como os heróis da fé, nos tornamos vasos para o seu poder transformador. Ao observarmos o exemplo dos grandes personagens bíblicos que jejuaram, uma verdade se torna inegável: o jejum não é apenas um ato de renúncia, mas um ato de aproximação. Quando alguém decide jejuar, não está apenas abrindo mão de algo terreno, está abrindo portas espirituais, criando uma oportunidade única de entrar em um espaço de comunhão mais íntima com Deus. O jejum é como uma chave que abre essas portas, permitindo um encontro transformador com o Criador. No silêncio do jejum, quando o barulho do mundo é silenciado e o corpo é levado à simplicidade, o espírito começa a ouvir com mais clareza. Essa é a essência do jejum, criar um ambiente onde a voz de Deus não apenas é ouvida, mas também compreendida e obedecida. Muitos relatos de jejum nas Escrituras estão diretamente ligados a momentos de intensa revelação e proximidade com Deus. Por exemplo, o profeta Elias, que depois de um jejum de 40 dias, teve um encontro profundo com Deus na montanha de Horebe. Não foi no vento forte, no terremoto ou no fogo que Deus se revelou a Elias, mas em um sussurro suave. O jejum preparou Elias para ouvir esse sussurro, para entender a voz de Deus de uma forma que ele nunca havia experimentado antes. Quando Jesus ensinou sobre o jejum, ele o colocou ao lado de duas outras práticas espirituais importantes, a oração e a esmola. No Sermão da Montanha, Jesus falou sobre o jejum como uma prática que deve ser feita em segredo, não para o louvor dos homens, mas para a intimidade com o Pai. Quando jejuardes, ele disse, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Mas tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai, que vê em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Aqui, Jesus revela um aspecto profundo do jejum, dele é um ato privado de adoração que resulta em uma recompensa pública, um encontro íntimo com Deus que produz frutos visíveis. A prática do jejum, portanto, é um caminho de intimidade. Quando jejuamos, estamos, na verdade, dizendo a Deus, mais do que o alimento para o corpo, eu desejo o alimento para minha alma. Mais do que as necessidades físicas, eu anseio pela tua presença. É nesse ato de profunda dependência e entrega que Deus se revela de maneiras especiais. Muitas pessoas que jejuaram testemunham de momentos de clareza espiritual, sonhos proféticos, direções específicas e até mesmo milagres. Tudo isso porque, no ato de jejuar, o crente se posiciona em um lugar de receptividade, de abertura para o mover de Deus. Além disso, o jejum nos ensina a confiar mais em Deus do que em nós mesmos. Quando o corpo sente a fome, a alma é lembrada de que o sustento vem do Senhor, não apenas o sustento físico, mas também o espiritual. O jejum, assim, fortalece essa dependência, nos faz conscientes de nossa fragilidade e da grandeza de Deus. É uma prática que humilha o orgulho, abre nossos corações e nos coloca em um estado de humildade diante do trono da graça.
Ao jejuarmos, estamos abrindo portas espirituais que talvez nunca tivessem sido abertas de outra maneira. Estamos nos alinhando com a vontade de Deus, buscando sua face de uma maneira que transcende a rotina diária e mergulha em profundidades espirituais raramente exploradas. E, assim, através do jejum, encontramos uma intimidade com Deus que nos transforma, nos molda e nos prepara para tudo o que Ele tem reservado para nós. Assim como o jejum é uma porta para uma maior intimidade com Deus, ele também se torna uma arma poderosa na batalha espiritual. Ao jejuar, o crente se fortalece não apenas para resistir às tentações, mas também para combater as forças espirituais do mal que o cercam. A Bíblia está repleta de exemplos que ilustram o poder do jejum como uma ferramenta essencial na luta contra o inimigo invisível. Considere a história de Esther. Quando o povo judeu enfrentava uma ameaça de genocídio, Esther pediu a todos os judeus que jejuassem por 3 dias e 3 noites antes que ela se apresentasse ao rei para interceder por seu povo. Esse jejum não era apenas um sinal de desespero, mas uma convocação a uma batalha espiritual. Eles sabiam que o que enfrentavam não era apenas uma ameaça física, mas uma trama maligna que precisava ser desfeita através do poder espiritual. O resultado foi miraculoso, o decreto maligno foi revertido, e os inimigos dos judeus foram derrotados. O jejum, nesse caso, foi o catalisador para a intervenção divina, uma arma que trouxe libertação e vitória. Outro exemplo poderoso vem do próprio Jesus. Após seu batismo, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele jejuou por 40 dias e 40 noites, preparando-se para essa intensa batalha espiritual. Quando o diabo veio com suas tentações, Jesus não estava apenas fisicamente preparado, mas espiritualmente armado. Ele resistiu a cada tentação usando a palavra de Deus, mas sua força espiritual estava enraizada no período de jejum e oração. O jejum o fortaleceu, o preparou e lhe deu a clareza espiritual necessária para enfrentar o inimigo de frente e sair vitorioso. O jejum é, portanto, uma estratégia divina para a batalha espiritual. Em Efésios 6, Paulo fala sobre a armadura de Deus e como os crentes devem estar preparados para lutar contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Embora o jejum não seja explicitamente mencionado, é implícito que uma vida de oração fervorosa e jejum é uma parte dessa preparação. O jejum é como afiar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando jejuamos, não apenas nos preparamos para a batalha, mas também nos posicionamos para ver Deus lutar por nós. Mas por que o jejum é tão eficaz na batalha espiritual? Porque ele enfraquece a carne e fortalece o espírito. Ele nos ajuda a reconhecer nossa dependência total de Deus e a nos afastar de tudo que possa nos distrair ou enfraquecer espiritualmente. Quando jejuamos, estamos dizendo que não confiamos em nossa própria força, mas na força do Senhor. E é essa dependência de Deus que nos dá poder sobre as forças do mal. O inimigo teme um crente que jejua, porque sabe que esse crente não está confiando em sua própria habilidade, mas no poder de Deus. Além disso, o jejum aumenta nossa sensibilidade ao Espírito Santo, permitindo-nos discernir mais claramente as armadilhas e esquemas do inimigo. Muitas vezes, durante o jejum, Deus revela planos ocultos do maligno, expõe mentiras que acreditávamos e nos dá estratégias específicas para orar e agir. O jejum nos coloca em um lugar de vigilância espiritual, onde estamos mais atentos às realidades espirituais ao nosso redor e mais aptos a responder com fé e autoridade. Assim, na próxima vez que enfrentar uma batalha espiritual, considere o jejum como parte de sua estratégia. Entenda que, ao jejuar, você está entrando em uma dimensão espiritual onde o poder de Deus é manifestado de maneiras tremendas. Você não está apenas lutando com suas próprias forças, você está convidando o poder divino a intervir e a lutar em seu favor. E, como vemos através das Escrituras, quando Deus luta, a vitória é garantida. À medida que avançamos nessa jornada de entendimento sobre o jejum, descobrimos que ele não é apenas um instrumento de batalha espiritual ou um caminho para maior intimidade com Deus. O jejum também tem um profundo impacto na cura, tanto espiritual quanto física. Ao jejuar, o corpo é submetido a uma pausa, um tempo de restauração, e o espírito é levado a um lugar de total rendição a Deus, onde milagres de cura podem acontecer. Nas Escrituras, vemos que o jejum está frequentemente ligado a momentos de cura e restauração.
Um exemplo marcante é o de Nínive, a grande cidade que estava destinada à destruição devido à sua maldade. Quando o profeta Jonas proclamou a mensagem de julgamento de Deus, toda a cidade, desde o rei até o menor dos súditos, se voltou ao jejum e à oração em um ato de arrependimento coletivo. O resultado foi extraordinário. Deus viu o arrependimento genuíno do povo e, movido pela compaixão, reteve sua ira e trouxe cura à cidade, poupando-a da destruição. O jejum e a oração de Nínive abriram a porta para a misericórdia divina, trazendo cura espiritual a um povo condenado. Outro exemplo poderoso de jejum associado à cura encontra-se no Novo Testamento, quando Jesus explicou que certos tipos de espíritos malignos só podem ser expulsos ou com oração e jejum. Essa declaração de Jesus nos mostra que o jejum tem um papel crítico na libertação espiritual e na cura de enfermidades que têm raízes espirituais. Quando o físico é submetido e o espírito é fortalecido através do jejum, o poder de Deus se manifesta, e milagres de cura se tornam possíveis. Mas o jejum não se limita apenas à cura espiritual. Ele também pode trazer cura física. Muitos estudos modernos confirmam o que os antigos já sabiam: períodos de jejum podem ajudar o corpo a se curar e restaurar. Durante o jejum, o corpo entra em um estado de autofagia, onde células velhas e danificadas são recicladas e eliminadas, promovendo uma regeneração celular. É como se o corpo estivesse se renovando, se purificando e se fortalecendo, um princípio que também ecoa na esfera espiritual. Pense em Neemias, que jejuou e orou incessantemente antes de receber favor do rei para reconstruir os muros de Jerusalém. Durante esse tempo de jejum, ele não só encontrou clareza e direção, mas também uma renovação de forças para a tarefa monumental que estava à frente. O jejum, para Neemias, trouxe cura ao coração quebrantado e à sua comunidade devastada, permitindo-lhe se reconstruir tanto física quanto espiritualmente. O jejum é, portanto, um canal poderoso para a manifestação de milagres de cura. Ao nos esvaziarmos de nós mesmos e nos rendermos completamente a Deus, abrimos espaço para que Ele trabalhe em nossas vidas de maneiras extraordinárias. Através do jejum, vemos cadeias de opressão sendo quebradas, doenças sendo curadas, corações sendo restaurados, e vidas sendo transformadas. Quando jejuamos com fé, esperando em Deus, permitimos que o poder curativo de Sua presença flua em nossas vidas. O jejum é um convite para uma cura profunda, uma cura que vai além do físico e toca o âmago do nosso ser. Ele nos desafia a confiar em Deus de uma maneira que transcende a lógica e a razão, levando-nos a acreditar no impossível. E, como vimos em muitos exemplos bíblicos, onde há fé e jejum, há um Deus que responde com milagres e restauração. À medida que continuamos a explorar os muitos aspectos do jejum, nos deparamos com uma de suas funções mais transformadoras, o poder de moldar o caráter e fortalecer a vontade. O jejum, ao desafiar tanto o corpo quanto o espírito, funciona como uma forja espiritual, onde as impurezas são queimadas e o verdadeiro caráter é refinado. Ao abrir mão de necessidades físicas, como comida e conforto, nos colocamos em uma posição de vulnerabilidade que revela não apenas nossas fraquezas, mas também nosso potencial para crescer em força e resiliência espiritual. Ao longo da Bíblia, vemos que o jejum era frequentemente utilizado em momentos de crise ou necessidade de discernimento. Porém, também era um tempo de autoconfronto e disciplina. Quando Daniel jejuou por 3 semanas, ele não estava apenas buscando revelação, estava disciplinando sua vontade e moldando seu caráter. Ele se absteve de alimentos deliciosos e prazeres da vida para buscar a pureza espiritual e a força moral, demonstrando que seu desejo de agradar a Deus era maior do que qualquer desejo terreno. Esse tipo de jejum exige uma força de vontade significativa e, ao praticá-lo, Daniel não apenas recebeu revelação divina, mas também solidificou seu caráter como um servo fiel e dedicado a Deus. O jejum também ensina sobre a importância do autocontrole e da paciência. Quando o corpo sente a fome, a mente é confrontada com a tentação de ceder, de quebrar o jejum e saciar a necessidade imediata. No entanto, ao resistir, o crente desenvolve uma força interior que é capaz de resistir a tentações muito maiores. Jesus, durante seu jejum de 40 dias, enfrentou tentações que visavam testar sua obediência e devoção ao Pai. Cada tentação que ele superou reforçou sua determinação e fortaleceu seu compromisso com a missão divina. O jejum, para Jesus, foi uma preparação para o ministério que estava por vir, um tempo de fortalecimento interior que moldou seu caráter como o Salvador obediente e santo.
Essa disciplina e fortalecimento da vontade são cruciais na vida de qualquer pessoa de fé. Em um mundo onde os desejos e impulsos estão constantemente tentando dominar a vontade, o jejum serve como um exercício espiritual que nos ensina a dizer o não ao que é temporário e o sim ao que é eterno. Ele molda nosso caráter para sermos mais como Cristo, que sempre escolheu a vontade do Pai acima de seus próprios desejos humanos. Além disso, o jejum nos ensina a humildade. Ao nos abster de comida, uma das necessidades mais básicas da vida, reconhecemos nossa própria fraqueza e nossa total dependência de Deus para sustento. Essa experiência de vulnerabilidade é crucial para quebrar o orgulho e nos levar a uma posição de humildade diante de Deus. Ele guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. O jejum, portanto, é um caminho para alcançar essa humildade, uma característica essencial para qualquer pessoa que deseje seguir verdadeiramente a Deus. O jejum também nos dá uma nova perspectiva sobre o sofrimento e a disciplina. Em um mundo que valoriza o conforto e o prazer, o jejum é um lembrete de que nem tudo que é valioso vem sem um custo. Jesus disse aos seus discípulos que, para segui-lo, eles teriam que o negar a si mesmos, tomar sua cruz e segui-lo. O jejum é uma forma prática de viver essa negação, de tomar a cruz diariamente e de seguir o exemplo de Cristo. Ele nos ensina que a verdadeira força não está na ausência de desafios, mas na capacidade de enfrentá-los com fé, perseverança e um caráter moldado pela vontade de Deus. Portanto, o jejum não é apenas uma prática espiritual de curto prazo, é um meio de transformação de longo prazo. Cada período de jejum é uma oportunidade de moldar o caráter, fortalecer a vontade e crescer em intimidade com Deus. Ele nos desafia a ir além do que é fácil e confortável e a entrar em uma jornada de verdadeira mudança interior. E é através dessa mudança que nos tornamos mais capazes de viver vidas que refletem o caráter de Cristo e que trazem glória a Deus. Ao olharmos para o impacto do jejum, não podemos deixar de reconhecer sua capacidade única de unir a comunidade de fé. Quando uma igreja, uma congregação ou até mesmo uma cidade se junta em jejum e oração, ocorre um alinhamento poderoso de corações e vontades. O jejum coletivo não apenas fortalece a unidade espiritual entre os indivíduos, mas também cria uma atmosfera de expectativa e fé para o mover de Deus. Um dos exemplos mais notáveis de jejum comunitário na Bíblia é encontrado na história de Nínive. Quando o profeta Jonas proclamou o julgamento iminente de Deus sobre a cidade por causa de sua maldade, o povo de Nínive, do menor ao maior, incluindo o próprio rei, decretou um jejum. Ninguém, nem mesmo os animais, deveria comer ou beber. Eles se vestiram de pano de saco e clamaram a Deus com fervor, buscando seu perdão e misericórdia. Este ato de jejum coletivo uniu uma cidade inteira em arrependimento e dependência de Deus, e o resultado foi milagroso. Deus viu seu arrependimento genuíno e reteve sua ira, poupando a cidade da destruição. O jejum de Nínive nos mostra como um povo unido em propósito e devoção pode mudar o curso de seu destino. O jejum comunitário também é destacado no Novo Testamento. Na igreja primitiva, o jejum era uma prática comum quando se buscava a orientação de Deus ou quando enfrentavam desafios significativos. Em Atos, vemos que, enquanto os profetas e mestres da igreja em Antioquia jejuavam e oravam, o Espírito Santo lhes deu direção para separar Barnabé e Saulo para a obra que tinham sido chamados. Esse tempo de jejum e oração trouxe clareza e confirmação da vontade de Deus para a comunidade, mostrando que o jejum coletivo pode ser um meio poderoso para buscar e discernir a direção divina. O jejum em comunidade não apenas traz unidade, mas também fortalece a fé coletiva. Quando o povo de Deus jejua junto, há um senso de propósito compartilhado, uma crença conjunta de que Deus pode ir a mover-se de maneiras poderosas. Essa união de fé cria um ambiente onde milagres podem ocorrer, onde o sobrenatural se torna possível. Quando uma comunidade se compromete a jejuar e orar, está se preparando para receber uma visitação divina, para ver Deus operar além das capacidades humanas. Mas o jejum comunitário também serve para fortalecer os laços entre os membros da comunidade. Ao jejuarem juntos, os crentes compartilham experiências de luta, crescimento e revelação. Eles se encorajam mutuamente, sustentam uns aos outros em oração e testemunham o poder de Deus em ação em suas vidas e na vida de seus irmãos. Essa prática gera um espírito de unidade e amor, que é essencial para o crescimento e fortalecimento da igreja. Além disso, o jejum coletivo também é um testemunho poderoso para o mundo.
Ele mostra uma comunidade de fé comprometida com algo maior do que eles mesmos, disposta a se sacrificar por um propósito divino. Em um mundo que muitas vezes valoriza a autossatisfação e o ganho pessoal, uma comunidade que se une para jejuar e orar é uma declaração viva do poder transformador do Evangelho. Portanto, o jejum em comunidade não é apenas um exercício de devoção pessoal, é uma demonstração pública de fé e unidade. Ele convida a presença de Deus para a vida da igreja, traz direção e clareza, fortalece a fé coletiva e testemunha ao mundo a realidade do poder de Deus. Quando jejuamos juntos, declaramos que acreditamos em um Deus que ouve, que responde e que se move em meio ao seu povo. E, ao fazer isso, nos tornamos uma igreja mais forte, mais unida e mais capaz de cumprir o propósito de Deus para nossas vidas. Nos tempos modernos, o jejum continua a ser uma prática espiritual significativa, embora sua aplicação possa variar amplamente dependendo das tradições e interpretações dentro da fé cristã. À medida que exploramos o papel do jejum hoje, é essencial entender como ele se adapta ao contexto contemporâneo, os desafios que surgem e as experiências poderosas que ainda são vivenciadas por aqueles que optam por seguir essa disciplina espiritual. No mundo atual, onde o ritmo de vida é acelerado e as distrações são inúmeras, o jejum pode ser uma prática ainda mais desafiante do que nos tempos antigos. O jejum, por definição, envolve abster-se de algo que consideramos necessário ou valioso, como alimento, entretenimento ou até mesmo tecnologia. Para muitos, o desafio não está apenas em enfrentar a fome física, mas também em silenciar o ruído constante do mundo digital e encontrar tempo para se conectar com Deus em oração e meditação. Nesse sentido, o jejum moderno pode incluir não apenas a abstinência de comida, mas também de outras formas de distração que podem interferir na comunhão com Deus. Apesar dos desafios, muitas pessoas hoje relatam experiências transformadoras ao jejuar. O jejum moderno, assim como nos tempos bíblicos, continua a ser uma ferramenta poderosa para buscar direção divina, para interceder por outros, e para aprofundar a intimidade com Deus. Muitos crentes modernos têm testemunhado milagres, curas e respostas claras de Deus durante e após períodos de jejum. Essas experiências não são apenas pessoais, mas também comunitárias, onde igrejas e grupos se unem em jejum para buscar a vontade de Deus para suas comunidades e nações. Um exemplo contemporâneo é o movimento global de oração e jejum que muitos cristãos ao redor do mundo têm adotado. Em resposta a crises globais, como desastres naturais, conflitos políticos e pandemias, grupos de crentes têm se reunido em jejum e oração, clamando por intervenção divina. Essas ações coletivas não apenas fortalecem a fé dos participantes, mas também trazem um senso renovado de unidade e propósito na igreja global. Por outro lado, o jejum moderno também enfrenta críticas e desafios. Em um mundo onde a alimentação e o consumo excessivo são comuns, o conceito de privação voluntária pode parecer estranho ou até perigoso para alguns. Há também preocupações de saúde associadas ao jejum prolongado, especialmente para aqueles que têm condições médicas pré-existentes. Portanto, é vital que os crentes abordem o jejum com sabedoria e orientação, sempre buscando o conselho de profissionais de saúde e líderes espirituais. Além disso, o jejum moderno precisa ser compreendido como mais do que uma simples prática ascética. Ele não deve ser um meio de manipular Deus ou obter algum tipo de favor espiritual. Em vez disso, deve ser visto como uma disciplina que nos aproxima de Deus, nos ajuda a discernir sua vontade e nos permite crescer espiritualmente. Quando abordado com um coração humilde e sincero, o jejum pode abrir portas para revelações profundas, curas e transformações que de outra forma não seriam possíveis. À medida que continuamos a explorar o jejum no contexto atual, é crucial lembrar que sua essência permanece a mesma, um ato de devoção, sacrifício e busca por Deus. Mesmo em um mundo em rápida mudança, o jejum ainda tem o poder de transformar vidas, unir comunidades e abrir os céus para a intervenção divina. Portanto, seja em uma forma tradicional de jejum de alimentos ou em novas formas adaptadas ao nosso tempo, o jejum continua a ser um chamado para cada crente explorar, experimentar e abraçar em sua jornada espiritual. E assim, chegamos ao fim desta jornada sobre o jejum, uma prática antiga, mas eternamente relevante, que continua a chamar cada um de nós a um encontro mais profundo com Deus. O jejum é muito mais do que uma simples abstinência de alimentos ou prazeres, é um convite divino para entrar em uma jornada de transformação, poder e intimidade espiritual.
Desde os patriarcas bíblicos até os cristãos modernos, o jejum tem sido uma ponte entre o humano e o divino, um meio pelo qual Deus se revela de maneiras profundas e transformadoras. Ao jejuarmos, nos colocamos em uma posição de dependência total de Deus. Despidos de nossas forças e confortos habituais, encontramos um lugar onde o poder de Deus é manifestado em nossa fraqueza. É nesse espaço de vulnerabilidade e entrega que milagres acontecem, que cadeias são quebradas, e que a verdadeira cura e restauração tem lugar. O jejum é uma disciplina que nos desafia a olhar para além de nós mesmos e a buscar algo maior, a vontade e o propósito de Deus para nossas vidas. Portanto, o chamado ao jejum é para todos nós. É um convite para sair do conhecido e entrar no desconhecido, para confiar mais profundamente em Deus e para ver seu poder operando de maneiras que nunca imaginamos. Que cada um de nós possa aceitar esse convite e descobrir o verdadeiro poder e propósito do jejum em nossas vidas. E, ao fazê-lo, que possamos experimentar a transformação, a cura e a presença de Deus de uma maneira que mude não apenas nossas vidas, mas também o mundo ao nosso redor.